Olá, eu estou gravando esse vídeo para passar uma mensagem que eu acho muito importante sobre as pessoas LGBT no que tange ao contato que elas têm com a homofobia especificamente. Então, gente, os problemas que uma pessoa homossexual pode ter na vida dificilmente vão ser maiores do que o problema que ela tem com homofobia, que vai atrapalhar muito mais. O que eu faço essa divisão? Uma coisa são problemas internos que a pessoa tem referente à orientação sexual dela com ela mesma. E a homofobia, ela é um problema que eu acho importante isso ficar claro, que vem de uma outra pessoa. Então, tirando as consequências que a pessoa sofre como vítima da homofobia, não tem nada a ver com ela, mas pode acabar desenvolvendo um problema nela mesma conforme ela está exposta a isso. Então, acho que não tem por que a gente explicar, quando a gente fala de homofobia, explicar o homossexual. Eu acho que algo que é muito importante, eu não vejo ser falado tanto, é explicar o homofóbico, que é onde está se desenvolvendo o problema. Vamos lá. Eu vou usar para explicar o comportamento de homofobia um conceito da psicanálise, que é um mecanismo de defesa que se chama projeção. Projeção é quando você tem um conteúdo que você não suporta em você e para que você consiga processar esse conteúdo, conseguir viver com ele, você projeta que esse conteúdo, na verdade, ele existe em outra pessoa. Existindo em outra pessoa, sendo definido em outra pessoa, então não é referente a você, porque está fora, está lá, então não teria como estar aqui, que é um pensamento irracional, né? É algo que acontece com influências inconscientes, por isso que não faz muito sentido. Isso, por que eu acho que isso é pertinente para explicar a homofobia? Porque você pegar um indivíduo por causa da característica dele ser homossexual ou afins e se referir que ele tem qualquer defeito de caráter, de moral ou coisas desse tipo, é algo que só pode ser uma projeção, porque é uma correlação que não faz sentido nenhum e isso é muito evidente. Por isso eu acho que não tem porquê de a gente ficar explicando o homossexual, mas sim o homofóbico. Vamos lá, o que características são essas, né? Você pegar a pessoa que tem uma orientação sexual diferente do padrão e presumir ou acusar que ela tem várias características bem negativas. Isso quando eu estou falando isso, eu não vou estar falando daquele homofóbico que nunca raciocinou muito sobre isso, que ele só reproduz algo que ele ouviu em outros lugares, mas não é uma pessoa com tanta maldade. Vou pegar uma pessoa que é mais ativamente homofóbica para usar esse exemplo, porque esse mecanismo de defesa desse conteúdo, ele está sendo usado ativamente, de fato, para ela se proteger. Então não é uma pessoa que entraria em homofobia de forma mais corriqueira, mas aquela pessoa que vive com essa característica é uma das principais, que a gente sabe que existem pessoas assim, que uma das características principais dela seria a homofobia. Então, quando a gente fala de orientação sexual, qual a diferença entre aí o homossexual ou outra pessoa que não é homossexual? É a sexualidade, as relações sexuais, a atração que ela tem pelas outras pessoas, ao invés de ser do sexo diferente, é do mesmo sexo. É meio óbvio, mas eu tô falando isso porque eu quero falar justamente do sexo. Por quê? Sexo é um grande tabu. Qual é uma das explicações do sexo ser um grande tabu? Ainda me baseando nos estudos da psicanálise, a gente percebe que os tabus têm grande parte dessas coisas que são impulsos primitivos, inconscientes, mas que são necessários para a nossa sobrevivência. Tem a agressividade, que é um tabu também, algo que a gente não gosta de reconhecer em nós, e a sexualidade é muito interessante, porque por mais que ela esteja presente aí em piadas, em dança, em música, em marketing até, em videogames, você vê o sexo em tudo, mas o sexo em si, né, qual que é o núcleo do sexo? É a atividade de reprodução, se você pegar na biologia como um todo. Nem todas as espécies sexuadas, a finalidade, tudo que acontece no organismo acaba levando a isso, a produção de um outro ser, dando continuidade aí genética para a espécie. E isso é algo que é automático, não é algo que você pensa muito para ter. Por que que é um instinto? Qual que é a diferença? Uma coisa é você pensar que você quer assistir um programa de TV. Quando você tem fome, quando você tem vontade de beber água, de dormir ou de fazer sexo, né, de entrar nessa atividade que tem a finalidade mais objetiva de reprodução, é algo que foge do seu controle. E algo que a gente não fala muito, mas tá aí, faz parte da gênese desses estudos psicológicos,
que ultrapassam esse tabu e têm coragem de falar isso, é que a sexualidade é um problema enorme para muita gente. E sendo um problema enorme, o ponto que eu quero chegar é como isso é incômodo, como o sexo pode ser insuportável para a pessoa. Eu quero que preste atenção nessa palavra insuportável, com isso eu quero dizer que assim, não é uma opção, a pessoa de fato ela não consegue viver com seja lá que problema é aquele que ela tem em relação à sexualidade. Qual seria a forma de se defender? Não sei se vocês já conseguiram presumir pelo caminho que eu estou falando, mas seria projetar essa característica que você não gosta sua em outras pessoas. Porque uma coisa é você ter uma vida sexual saudável, né? Você conseguiu, ou seja lá qual instinto que você tem, que você consegue manifestar de forma satisfatória. Outra é estar insatisfatório, isso começa a fazer mal para o organismo porque é automático, não é o que você liga ou desliga. Ou seja, essa insatisfação fica fazendo mal. Uma forma muito simples de explicar a neurose, né? Simplificando vários detalhes, é que você tem um instinto que precisa ser satisfeito, como por exemplo a sexualidade, mas é incompatível com a realidade, você não consegue satisfazer esse instinto, e esse ruído que fica entre o funcionamento inconsciente da mente com o meio que vive, com a realidade, se não satisfeito, se não resolvido, acaba gerando comportamento neurótico. Então isso está na raiz, né, dentro dessa teoria, que existem outras, mas está na raiz desses problemas psicológicos. Ou seja, não é um problema pequeno. E quando a gente fala do homofóbico dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando para vocês, ele é uma pessoa que ele está usando isso para se proteger, projetando essa característica em outras pessoas. E quem seria o bode expiatório? Seria a pessoa que tem a característica sexual diferente, a minoria sexual. Por que que isso é tão importante, né? Porque isso é muito complexo. Eu gosto de falar, quando fala de mecanismo de defesa, que não é que a pessoa ela não quer pensar naquilo, então ela está projetando. Ela não consegue pensar naquilo, então é um problema muito grande. O que isso tem a ver com o homossexual? Eu acho que é importantíssimo que ele esteja consciente desse funcionamento, que para outra pessoa é importante, para ela tanto faz. Ele pode ter outros problemas, como eu disse, mas nunca vão ser tão grandes quanto o problema que é os ataques homofóbicos que ele possa receber, as perseguições. Então, ele está consciente que isso é um problema de outra pessoa e que não tem a ver com ele. Porque esses ataques, eles são tão insistentes, porque eles são tão importantes para a pessoa que precisa dessa defesa, que ela insiste muito. E eu acho que o maior problema que um homossexual ele pode ter referente à identidade dele, ele se convencer que essas projeções são verdade. Então, o conselho, né, que é o título do vídeo, que eu dou para as pessoas homossexuais e afins, é que elas precisam estar muito conscientes desse funcionamento, saber o que é isso, para que elas nunca, jamais se convençam de que elas estão sendo definidas por essas projeções que são, por razões doentias e infelizes, são vitais para essas pessoas homofóbicas, que isso não tem base na realidade. Eu acho que o exemplo mais legal, se a gente pegar em termos históricos, é o Leonardo da Vinci, que foi um dos grandes gênios da história, e se você pegar a biografia dele pelo Walter Isaacson, é interessantíssimo você ver a diversidade de características únicas que ele tinha e quanto ele era tranquilo quanto à orientação sexual dele. Naquela época, em 1400, você pega nos dias de hoje, né? Eu atendo, é muito comum a pessoa, mesmo em 2025, ela tem inseguranças quanto à sexualidade dela, principalmente se ela está dentro aí de uma minoria, né? E como ele naquela época, ele tinha essa confiança que eu acho incrível, na época que ele vivia, entre outras características incríveis que ele tinha, e como a orientação sexual dele é uma característica que ele tinha dentro de um universo. Isso é verdade para o Leonardo da Vinci, tanto quanto é para qualquer outra pessoa. Então, a orientação sexual é uma característica que a pessoa tem, e todas as pessoas têm um universo. Então, não se deixar convencer por qualquer pessoa que fale que pela pessoa ser homossexual ela tem essa aquela característica. Na verdade, a realidade é que você pode ser o que você quiser. E isso é um problema que outras pessoas têm e sabe Deus aí como que elas vão tratar. E é muito importante para a saúde pessoal de cada pessoa estar atento a isso, para se proteger, né, dessas distorções de identidade que podem vir desses ataques. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, só curtir o vídeo, ativar o sininho, né, seguir o canal aí para ver outros vídeos, compartilhar com pessoas, se você achar que elas vão gostar também. E é isso, obrigado.